E hoje nós vamos ver que Deus, Ele fala através de Jesus, o último e grande profeta, rei e sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós vamos ouvir então Deus falando com Jesus, Jesus falando conosco sobre o cuidado de Deus com os seus filhos e suas filhas. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos fala mediante seu Filho. Vamos ouvir nesta noite então, Jesus falando aos nossos ouvidos sobre o cuidado de Deus com os seus filhos e as suas filhas. A primeira coisa que eu quero evidenciar é que, para nós recebermos o cuidado de Deus, nós precisamos de humildade. É o requisito para o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nós percebemos que lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 7, Pedro, o apóstolo, ele traz a seguinte palavra para a igreja: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E quando Pedro fala rogo igualmente aos jovens, esses jovens aqui, ele não quer dizer necessariamente as pessoas novas. Os jovens aqui, nessa palavra de Pedro, quer dizer toda a igreja. Toda a igreja é jovem comparada ao seu ancião, comparada àquele que exorta a igreja, no caso Pedro. E ele continua dizendo: outros sim, no trato de uns com os outros, ou seja, um tratar o outro bem, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. E o 7º versículo diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja então, igreja, que para nós recebermos o cuidado de Deus, existe uma palavra de humildade profetizada sobre as nossas vidas. Rogo igualmente à igreja, sede submissa uns aos outros, humilhai-vos, portanto, debaixo, sob a poderosa mão de Deus. Precisamos sim nos humilhar, precisamos sim de submissão uns aos outros, para que o cuidado de Deus nos alcance de maneira poderosa. E às vezes nós nos perguntamos, não é? Mas será que eu sou humilde? Será que as pessoas acham que eu sou humilde? Como que é ser humilde? Será que essa palavra é para mim? Eu já sou humilde o suficiente? A palavra, irmãos, a palavra igreja é, para nós recebermos o cuidado de Deus, nós precisamos viver humildemente, submissos a Deus, submissos uns aos outros. Agora, como que você sabe que eu sou uma pessoa humilde? Como que eu sei que você é uma pessoa humilde? Sabe como? Comendo 1 quilo de sal juntos. 1 quilo de sal. Lá na cozinha, o sal, ele é usado em gramas. Agora você imagina então, você comer 1 quilo de sal
com uma pessoa. Aí você vai começar a conhecer aquela pessoa. Aí você vai saber se ela é humilde. E da mesma forma essa pessoa vai saber se você é humilde. Porque é uma via de mão dupla, né? Comer 1 quilo de sal juntos. Aí nós vamos saber, irmãos. Não tem como ninguém saber se A, B, C ou D é humilde ou não, se não você conviver, se não a convivência, se não o relacionamento no dia a dia. Amém? E falar aqui em comer 1 quilo de sal, eu quero abrir um parênteses, dizer que eu e a Esther estamos comendo já sal há 34 anos juntos, né? Então hoje a gente está celebrando 34 anos de casado e mandar um coraçãozinho aqui para Esther. Te amo. Então é isso aí, igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Eu não posso me autodenominar humilde, e nem você, porque nós só saberemos se somos ou não somos comendo sal uns com os outros ali na caminhada. Mas uma coisa é ponto pacífico: a palavra do Senhor, ela orienta que o cuidado de Deus vem sobre o seu filho e sua filha. O cuidado de Deus vem sobre a igreja quando a igreja se humilha uns diante dos outros, e quando a igreja se humilha diante de Deus. Aí o nosso Pai, que sempre cuidou e cuidará dos seus filhos dia após dia. Todos aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador são os filhos de Deus. Esses são os que Deus cuida. Salvação. Jesus veio trazer salvação, e somente as pessoas salvas são filhos e filhas de Deus. Porque para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus, nós precisamos receber Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E ali nós receberemos o cuidado de Deus, e ali nós receberemos salvação. E o que é salvação para Isaías? Para Isaías 26:1, salvação é livramento do perigo, é o que Deus faz com a gente. O que é salvação para Malaquias? Lá em 4:2, é livramento da opressão. Deus livra da opressão, trazendo salvação ao seu povo. O que é salvação para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:6, é livramento do sofrimento. O que é salvação para o salmista Davi, Salmo 51:2, é livramento da culpa do pecado. O que é salvação para o apóstolo Lucas? É uma vida nova, porque Jesus veio salvar, Jesus veio libertar o perdido e trazer salvação. O que é salvação, meus irmãos, lá para aquele povo de Éfeso? É uma vida nova, com bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus. Bênçãos espirituais. Percebemos então, meus irmãos, podemos notar que salvação abrange muitas coisas: livramento do perigo, livramento de opressão, livramento de sofrimento, livramento da culpa do pecado, uma vida nova com bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de todos aqueles que receberam salvação. Deus cuida, meus irmãos. Provérbios 3:3 diz assim: que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Está vendo? O cuidado de Deus vem sobre os humildes, aqueles que são submissos uns aos outros. E aqui em Provérbios, o sábio Salomão, ele está dizendo, o que ele está ensinando aqui? Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Uma pessoa humilde é necessariamente uma pessoa leal. Uma pessoa humilde é necessariamente uma pessoa boa. E aí ele continua dizendo o que? O sábio Salomão: assim encontrarás
o favor diante de Deus e dos homens. Uma pessoa boa, uma pessoa leal, é uma pessoa humilde. E uma pessoa humilde, ela alcança o favor de Deus e das pessoas. Por isso que Deus, Ele dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Vamos ver então, irmãos, como que o cuidado de Deus acontece na vida da sua igreja. Em meio a esses dias de pandemia, onde todos nós pedimos ao Senhor que coloque um fim nesta situação, pedimos ao Senhor para que o Senhor cure os enfermos, para que o Senhor restabeleça a saúde. Mas em meio à pandemia, mas em meio à tempestade, mas em meio à tribulação, em meio a tantas coisas ruins, Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas. Deus cuida dos humildes, Deus cuida das pessoas que são submissas umas às outras e das pessoas que estão debaixo da poderosa mão de Deus humildemente, aquelas que vão até Deus humildemente pedindo o seu favor. Deus cuida. Sabe como que Ele cuida? Ele conhece todas as nossas necessidades. Por isso que Ele cuida. Ele sabe qual é a sua necessidade. Você é filho, você é filha, então descanse no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele conhece a tua necessidade. É Jesus falando para nós do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E nós teremos condições de colocarmos a palavra de Jesus em xeque-mate? E nós podemos desconfiar das palavras de Jesus? Jamais, irmãos, jamais, igreja, porque Jesus, Ele morreu por nós, Ele é o nosso Senhor, Mestre, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Então a palavra diz, nos Evangelhos de Jesus, segundo a Lucas, diz assim, não andeis pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é quem procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais. Está vendo? Deus conhece a sua necessidade. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus conhece a sua necessidade. Você crê nisso? Amém. Ande em humildade diante de Deus e diante do seu próximo. Ande em humildade diante da poderosa mão de Deus, e você vai ver que Ele cuida de você. O favor dele estará diante de ti. Você encontrará o favor de Deus e dos homens, diz a Bíblia. Deus cuida das nossas necessidades. Sabe mais o que Deus faz? Ele sente as nossas dores. É intrigante isso, irmãos. Como é real esta palavra. Ele sente as nossas dores. Deus não está feliz com essa pandemia. Deus não está feliz com as pessoas que estão morrendo. Mas é culpa de Deus? Não é culpa de Deus não, irmãos. É culpa do ser humano, é culpa da estrutura, é culpa, meus queridos, da administração pública, da administração privada, que as pessoas estão morrendo. Não tem nada a ver com Deus. Mas Deus, Ele não fica feliz, porque Ele sente as dores. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus vendo a aflição do seu povo lá no Egito, ouvi o seu clamor. Eu conheço o sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento, irmãos, de ficar dentro de casa, trancado, de poder sair, de ter cuidado, de fazer tudo direitinho. Deus conhece. Deus, Ele não está acima dos céus, rindo da humanidade e falando: olha lá aquele povo lá que eu fiz, olha lá, está vendo como eles estão agindo agora. Não, Deus, Ele sente a nossa dor. Deus, meus irmãos, Ele diz aqui no livro de Êxodo,
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Por isso que a igreja precisa clamar. A igreja precisa clamar, a igreja precisa orar, porque esse clamor chega até Deus, porque Deus, Ele conhece as nossas dores e Ele cuida de nós. Ele conhece as nossas dores, conhece os nossos sofrimentos, as nossas aflições, pois o nosso clamor sobe até a sua presença. Ele sempre se levanta com solução a favor dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Deus entra com solução, e eu creio que Deus já entrou com solução nessa situação. Deus, meus irmãos, Ele está atendendo a todas as nossas necessidades. Ele atende às nossas necessidades. Olha o que o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aleluia. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Quando precisamos de cuidado, amparo e libertação, Deus, Ele entra com providência nas nossas vidas. O Pai está com a sua mão estendida para nos ajudar. Ele está atento às nossas necessidades. Ele carrega todos os nossos fardos. Por isso que a gente não sucumbe, por isso que a gente não desmonta, por isso que a gente não arria de vez, porque Deus carrega os nossos fardos, porque Ele cuida de nós, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade, meus irmãos, ela gera medo, ela corrói a alma do ser humano, porém o Senhor diz em sua palavra: não temas. Lembre-se, Ele cuida de nós. A palavra não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Uma vez por ano ainda sobra ainda. Amém? Porque Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está com o seu povo. Meus queridos, Deus, Ele cuida de nós. Ele vela pelo nosso sucesso. Amém? Eu coloquei aí um vídeo no Facebook, e esse vídeo ele fala que tempo de coronavírus, tempo de quarentena, é tempo de reflexão, é tempo de renovação, é tempo de enfrentamento, é tempo de nós descobrirmos novas habilidades nas nossas vidas. Isso não é autoajuda não, irmãos, isso é Bíblia pura. Porque Deus, Ele faz com que a sua criação, os seus filhos se reinvente em todas as situações, porque a criatividade vem de Deus. E a palavra do Senhor fala o que aqui? Olha só, Deus vela pelo nosso sucesso. Sabe o que é velar? Velar é permanecer de vigia para garantir o sucesso. Deus, Ele garante o seu sucesso nessa pandemia. Você acredita nisso? Que Deus garante o seu sucesso nesta pandemia? A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 31, 28: como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. O nosso Pai é que viabiliza o trabalho do homem. O nosso Pai é que permite que nós façamos as coisas com sucesso. É Ele que confirma a obra de nossas mãos. Quem sabe esse tempo agora, meus irmãos, é para você mudar de área no seu trabalho, é para você pensar em coisas maiores ainda, ou coisas diferentes que você não pensava nem em fazer, mas agora está vindo à sua mente. Porque Deus, Ele vela pelo sucesso do seu povo. A palavra do Senhor fala: eu velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir. Assim velarei por eles, para construir, para edificar, para plantar. Amém? E por último, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele cuida de nós, porque Ele aplana e endireita os nossos caminhos. Aplana e endireita, né?
deixa retinho e direitinho. Por isso então, meus irmãos, Deus Ele cuida de nós em meio à pandemia, em meio às dificuldades. Ele cuida. Nós temos que ser humildes e pacientes e acreditar que Deus está endireitando e aplanando os nossos caminhos. Não vamos ficar ansiosos. Deixe o Senhor cuidar de nós. Eu e a minha justiça suscitarei a Ciro, e a todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, Deus está prometendo aqui que vai fazer o quê? Endireitar os caminhos do seu povo Israel. O Senhor levantou um rei que não o conhecia e o fez instrumento em suas mãos para libertar o seu povo da escravidão, lá dos babilônicos, lá da Babilônia. E Ele continua libertando o seu povo de todo tipo de escravidão. De todo tipo de escravidão. Deus é um Deus que aplana, Deus é um Deus que endireita, Deus é um Deus que cuida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos humilhar diante deste Deus. Vamos nos humilhar diante uns dos outros, porque o Senhor, Ele dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Eu quero concluir essa palavra dizendo que nós podemos confiar irrestritamente no nosso Deus, que é Pai, que é poderoso sobre os céus e sobre a terra. Deus que sempre se revela, Ele que conhece as nossas necessidades e cuida de nós, Ele que sente todas as nossas dores e vem ao nosso encontro com salvação. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Ele está atento a todas as suas necessidades, Ele está atento a todas as nossas necessidades, e Ele não deixa ninguém para trás. Ele carrega todos os nossos fardos. Amém? Então, nós não temos problemas, nós não temos fardos, uma vez que nós cremos e acreditamos que Deus carrega os nossos fardos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Precisa ter humildade, precisa ter fé para acreditar nessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está atento às nossas necessidades, Ele carrega todos os nossos fardos, Ele cuida pelo nosso sucesso, Ele vela pelo nosso sucesso. Ele está ali olhando para que você tenha sucesso, e se você crer nesta palavra, você vai ter muito sucesso, porque o homem nunca vai te impedir de nada, ninguém vai se colocar na sua frente para atrapalhar a sua vida, porque Deus está cuidando de ti. Eu creio que a única pessoa que pode atrapalhar a minha vida sou eu mesmo, e a única pessoa que pode atrapalhar a sua vida é você mesmo, porque ninguém pode atrapalhar a minha vida e ninguém pode atrapalhar a sua, porque Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, porque Ele vela pelos seus filhos e pelas suas filhas. Ele cuida, Ele aplana e endireita os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe. Amém?